último Natal, eu descobri que meus bisavós vieram de tudo quanto é parte do mundo, inclusive do Brasil, onde sempre morou o meu bisavô Peri. Descobri que os ancestrais dele vieram da tribo dos índios Botocudos, que ficaram famosos por resistirem à colonização portuguesa. E hoje eu vou descobrir como e por que os portugueses vieram parar no Espírito Santo. Dom João III resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, já que a coroa portuguesa não tinha nem dinheiro nem gente suficiente para povoar o Brasil e desenvolver o Brasil. E nomeou Vasco Fernandes Coutinho um dos donatários. Ele vai comandar aquela terra, vai ser um pouco dono da terra, vai representar o rei. Ele poderia ter uma vida tranquila em Portugal, ele tinha bens, imóveis, mas ele se aventura e vem. Era uma viagem que durava cerca de 2 meses. 2 meses em alto mar, sujeito às calmarias, que era um pavor para os navegantes. Então, o escorbuto, falta da vitamina C, era característico. Quando eles chegavam aqui no Brasil, que encontravam os cajueiros, eles caíam de boca no caju. Esse caju eu vou chupar. Até para se salvar. Calcula-se, estima-se que seriam cerca de 60 pessoas. É um ônibus, é um punhado de gente que cabia numa caravela, uma nós, né, que navegou através do oceano. Uma caravela Transcol ocupada por quem mesmo? Tinha de tudo, como todo navio português que partia para as colônias, tinha de tudo. Vieram muitos degredados. Pessoas que vieram cumprir penas no Brasil por crimes cometidos lá em Portugal. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Degredados são criminosos? O degredado talvez tenha sido alguém que condenava desmandos do rei ou da elite dominante e por isso ele era visto como um indivíduo perigoso. Mas também podiam ser grandes crimes. Jorge de Menezes, que veio para o Espírito Santo, veio porque havia assassinado. O outro foi Dom Simão Álvares, que também cumpria pena por lesa majestade, quer dizer, era um ladrão de impostos. Se gritar, pega ladrão. Mas nem todos eram degredados. Vieram muitos aventureiros. Então quer dizer que um sujeito que poderia ficar em casa de pernas pro ar preferiu se juntar com criminosos e outros aventureiros, entrar num barco do tamanho de um Transcol e vir para uma terra que ele nunca tinha visto na vida? Sei. E como é que eles escolheram um local para ancorar? Vasco Fernandes Coutinho veio, eu diria, como se estivesse tateando o litoral. Ele chegou ali onde hoje tem o Forte de Piratininga. Aí nos dias seguintes eles construíram o primeiro forte, uma paliçada, tudo de pau a pique, e para que eles descansassem em terra. E aí começa a vida da colônia, uma vida desgraçada. E de onde veio o nome Espírito Santo? Como no dia 23 de maio de 1535, era um domingo, e era o domingo de Pentecostes, o dia do Espírito Santo, ele nomeou a capitania de Espírito Santo. Mas é muito interessante o seguinte, a terra dele, Alenquer, em Portugal, é uma cidade que ainda hoje, cheias de igrejas em homenagem ao Espírito Santo. E ele ter chegado próximo ao dia de Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, porque não se tem certeza. Não existe documentos provando que Vasco Fernandes Coutinho e sua comitiva chegou exatamente no dia 23 de maio de 1535, onde hoje é a prainha em Vila Velha. Não existe isso. E a história nos deixa aí sempre as coisas abertas. Porque também não interessa se ele chegar dia 23, dia 22, dia 20 ou dia 30 de maio. Interessa que eles, ao chegarem, eles fundaram uma vila portuguesa, com certeza, e deram o nome de Espírito Santo. Mas e Vitória? Como que eles mudaram de Vila Velha para Vitória? Era uma situação militar em que eles estavam envolvidos, uma situação de guerra. Defesa melhor, a água era melhor, a situação toda era melhor. Imagina você pessoalmente sendo atacado por bandidos. O local onde você está é decisivo, não é? É verdade. Mas o que eu quero saber agora é quem foram os primeiros capixabas, os primeiros homens e mulheres nascidos aqui. Mas isso a gente vai saber no próximo bloco. Os
portugueses, como não tinham dinheiro nem gente suficiente para povoar o Brasil, inventaram um sistema de capitanias. Eles dividiram o país em vários pedacinhos de terra e depois enviaram para cá os donos, os donatários, que vieram com bem pouca gente. Que seriam cerca de 60 pessoas. E possivelmente todos homens. E daí surgiram as primeiras famílias capixabas, por assim dizer. Os colonos portugueses chegavam aqui e mantinham relações com as índias. E daí nasceram muitos filhos que eram chamados de caboclos. Então, minha avó Almira, que é filha de pai botocudo de segunda geração com mãe portuguesa, é uma cabocla. Mas e os jesuítas? Eles vieram aqui só para casar os portugueses e as índias? Não. A partir de 1550, eles chegam para ocupar o espaço onde hoje está o Palácio de Anchieta. O Padre José de Anchieta, que era a mais importante figura da Companhia de Jesus que passou por aqui. Né? Eu sou sinistro. Por isso que o nome dele ficou em vários empreendimentos aqui. Tudo aqui é Anchieta, né? É verdade. Aqui o nome Anchieta só perde pro nome Penha. Convento da Penha, Reta da Penha, Jardim da Penha, Bairro da Penha, Minha Tia Penha. A escola principal deles era a de Vitória, o Colégio de Santiago, onde hoje é o Palácio Anchieta. Que centralizava os aldeamentos, as outras construções jesuíticas no estado. E para suprir toda essa administração, você tinha as fazendas. Próximo à Vitória tinha a fazenda de Araçatiba. Para quê? Produção de açúcar. Era básico como produto econômico da época. Então, o nascimento do Espírito Santo está nesse contexto de globalização. Eles vinham para fazer a produção de açúcar, para esse açúcar depois ser consumido na Europa. Mas antes eles vieram pegar o nosso pau-brasil, também conhecido como Ibirapitanga. É interessante isso, o Espírito Santo como um saco sem fundo, né? O extrativismo começa aqui desde a chegada do primeiro colonizador e não para. O Espírito Santo é como se tivesse ficado ali guardado para uma hora do saque. E o açúcar vai ser o primeiro produto econômico que os portugueses vão criar. Resumindo, os jesuítas que vieram para catequizar os índios construíram escolas, casas e fazendas para garantir a sobrevivência, enquanto os portugueses construíram engenhos para produzir açúcar e vender para a Europa. Entenderam? Mas vamos agora para a história de Vasco Fernandes Coutinho, porque eu tô curioso para saber o que aconteceu com ele. O nosso primeiro donatário, ele foi excomungado. Porque aconteceu com Coutinho uma coisa que hoje é até ridícula, mas na época tinha uma importância muito grande sob o aspecto religioso. Coutinho contraiu o hábito de fumar. Que era um costume indígena, que ele adotou e era de mau tom. Ele era uma pessoa, digamos, fraca diante dos prazeres da vida. E ele ficou logo amigo dos índios, ia fumar com os índios. E aí o bispo lá, o que é que faz? O Dom Pedro Fernandes Sardinha. Ele excomunga o homem e barra a entrada dele na igreja. Coitado do cara. Ele ganha um pedaço de terra no meio do nada, vende tudo o que tem, junta uns criminosos e aventureiros e vem parar aqui, para ser barrado na igreja. Ele morreu velho, pobre, cansado, ligado ao Espírito Santo. Eu acredito que não, mesmo porque o engenho do Taquari ainda era dele. Ele deixou, está no inventário dos bens deixados para o Vasco Fernandes Coutinho, o filho. Olha, se ele herdou, o pai não morreu na miséria. Isso tudo é possível, mas aí fica a nossa imaginação. Legal, eu vou ficar imaginando o que aconteceu depois. Pelo menos até o sábado que vem, quando a gente vai conhecer mais um pouco da nossa história no próximo Raízes. Olha, esse Thomas Cavendish tinha pilhado o galeão mais rico da Espanha, que era o Santana. Ou seja, era um corsário hábil. Tenta entrar aqui com 3 naus e, claro, ele sofre uma derrota vergonhosa e é histórico agora que ele morre no mar. Porque dizem uns, ele foi flechado, dizem outros, ele morreu de vergonha, porque era uma mulher. Um homem endeusado, favorito de uma rainha, vai chegar na Inglaterra com que cara? Para dizer que foi vencido pela capitoa do Espírito Santo.